Bom, nação, é natural que muitos de vocês, enfim, toda a nação cruzeirense se questione, né, sobre o futuro do Diniz no Cruzeiro. Mas acabou de chegar, Gilmar, realmente. Todavia, não apenas os resultados dentro de campo, não apenas a performance, mas os bastidores entre o treinador e os jogadores, que parece não estar bem ajustado, coloca, né, o futuro do atual campeão da Libertadores muito em xeque, e por isso a gente teve aí apuração muito interessante sobre dois jornalistas que vocês conhecem, Paulo Vinícius Coelho e André Hernan, falaram sobre o futuro do Diniz no Cruzeiro, como a diretoria está enxergando esse momento e, enfim, o que é falado nesses bastidores que estão fervendo na toca da Raposa 2. Tá aí na sua capa de mais um vídeo notícia. Bom, vamos lá. Essa é a capa, só para pedir para você deixar aquele likezão, meta de 300 joinha, conto com a sua ajuda para massacrarmos mais uma meta. Se inscreva, comente e compartilha. Sem enrolação, vou dar o play aqui, tá? No corte do programa do UOL Esporte, tá? A gente tá falando aí de um programa da tarde que geralmente conta, né, com a Domitila Becker, André Hernan e Paulo Vinícius Coelho apurando as últimas notícias do futebol brasileiro. E aí, obviamente, eles falaram sobre as apurações feitas desse interno do Cruzeiro, como que tá. E a gente vai trazer para vocês, nesse momento, justamente as apurações de ambos os jornalistas. Na sua tela, bora dar o play. A entrevista do Felipe Luiz, né? E aí a gente faz agora um paralelo com o Fernando Diniz, que são duas gerações, né? A gente já pode falar assim, né, PVC? O Felipe Luiz já está numa nova geração de treinadores aí, fazendo um bom trabalho, enquanto o Fernando Diniz parece que está numa draga. Não teve uma vitória ainda no Campeonato Brasileiro, no Cruzeiro. E se a gente contar com o Fluminense, é só uma vitória, 4 empates e 10 derrotas. O que está acontecendo, PVC? Com o Diniz, eu acho que tem duas coisas. O Diniz, eu sou sempre pela continuidade de trabalho, mas a gente sabe que uma continuidade de técnico com o mesmo elenco pode levar a desgaste. Isso aconteceu com o Tele Santana no São Paulo. Pode ter sido o caso do Fernando Diniz com o Fluminense. E hoje tem uma mudança drástica de maneira de trabalhar do Fernando Seabra para o Fernando Diniz. Você vê que continua o gerúndio, Fernando, mas o sobrenome mudou. E o método de trabalho também. Então, tem tido uma dificuldade de adaptação. E a gente sabe também, por apuração, que alguns jogadores do Cruzeiro não gostaram nada da saída do Fernando Seabra. Pode ser que a saída do Fernando Seabra teve muito a ver com o fato de que o Pedro Lourenço, presidente e dono do clube, quer um nomão. Ele é um dirigente, ele está nascendo como um dirigente à moda Mário Celso Petralha, ou seja, o clube é meu, eu vou decidir o que eu faço, não estou gostando disso, vai embora daqui. Ele já tinha vazado o áudio dele falando sobre o Fernando Seabra, e ele queria um nomão. E o Diniz, campeão da Libertadores, neste momento, é um nomão. Só que o nomão não está resolvendo o problema. Ainda que eu entenda que a grande prioridade do Cruzeiro, estou falando isso há 3 meses, é a Copa Sul-Americana. É voltar a ser campeão e garantir a vaga na próxima Libertadores na fase de grupos. Só que para isso precisa ter um mínimo de estabilidade. Chegar na final da Sul-Americana com um mínimo de confiança. O que não vai acontecer se tiver só uma vitória, como tem até agora, justamente na Copa Sul-Americana. Eu acho que tem 2 pontos aí. Eu conversei com o Seabra e eu perguntei pro Seabra, inclusive citando o PVC, a informação do PVC, se os jogadores não gostaram da saída do Seabra, se ele tinha conhecimento disso. Eu entrevistei o Seabra no Zona Mista. E ele disse que não tinha conhecimento disso, porque até então já tinha se desligado do Cruzeiro, não tinha conversado com ninguém, mas que ele sim tinha recebido muita mensagem. Muitos jogadores do Cruzeiro mandaram mensagem no WhatsApp, se solidarizando com a saída dele, desejando boa sorte. Isso ele recebeu carinho muito grande do elenco todo. Muitos jogadores, até os jogadores que tinham acabado de chegar, mandaram mensagem para ele. Então ele recebeu esse acolhimento dos jogadores, sim. Né? E isso, ele até usou a seguinte expressão: se isso é
os jogadores não queriam minha saída dessa maneira, demonstraram com as mensagens, então está correta a informação. Exatamente isso que ele falou na entrevista que vai ao ar no Zona Mista também. Dito isso, o Fernando Diniz, quando chega no Cruzeiro, não tem rejeição, isso eu tenho informação lá de dentro do Cruzeiro, mas há uma dificuldade porque você está numa reta final de campeonato e você tem um trabalho que é um trabalho completamente diferente. E há uma dificuldade clara de você ter um trabalho que é diferente. E o Fernando Diniz chegou implementando a sua filosofia. Só que isso precisa de tempo. E o ideal seria, e o Cruzeiro estava trabalhando com a ideia de ter esse nome grande no mercado para a virada de 2024 para 2025. Só que o que aconteceu? Os resultados com o Seabra não estavam acontecendo e aí teve uma pressão muito grande dos donos da SAF Cruzeiro. E como o Fernando Diniz estava no mercado e havia um temor que esse nome poderia não estar no começo de 2025, aí teve aquela correria e puxaram o Fernando Diniz. Pode ser que esse nome não esteja mais, vamos puxar. É o ex-técnico da Seleção Brasileira, é o técnico atual campeão da Libertadores. Vamos trazer. E aí, esse período é um período que eles correram um risco, o Cruzeiro sabia, Alexandre Matos, Edu Dracena, os donos, né, da SAF Cruzeiro sabiam que tinha esse risco, decidiram correr esse risco. Então todo mundo do Cruzeiro sabia que poderia acontecer o que está acontecendo. E agora só um título da Sul-Americana para dar uma equilibrada, para dar uma apaziguada. Mas o Fernando Diniz tem o respaldo. Não é a intenção demitir o Fernando Diniz, isso é uma informação. O Fernando Diniz vai seguir o trabalho dele. Obviamente ninguém está satisfeito lá dentro com o que está acontecendo, mas o trabalho vai seguir, não vai ter interrupção. Eu estava vendo aqui no levantamento da UFMG, o Cruzeiro está em 17º no segundo turno, né, com desempenho, então estaria rebaixado. Enquanto isso, o Fortaleza estaria em Opa, tava mutado. Bom, nação, então, só pra gente passar um pano limpo, né, nisso tudo que foi dito, né, me apego aqui à reta final das palavras do André Hernan, né, quando ele fala que ninguém está satisfeito internamente, né, ninguém está satisfeito, mas, por hora, banca-se a não mudança, né, e a gente vai lembrar que uma semana antes da demissão do Seabra, naquele pós Cuiabá e Cruzeiro, o Matos tinha dito que também não trocaria-se a comissão técnica, né, então... Enfim, você estamos cansados de ouvir dirigente falar internamente, nos bastidores, na frente das câmeras, que não terá troca de nada, que tal pessoa está prestigiada e aí dias depois a coisa não é muito assim, né? Mas me apego muito a essa reta final, né, do André Hernan, como eu disse para você, falando que ninguém está satisfeito. E é óbvio, né, que ninguém realmente tem que estar. Agora, me parece, né, segundo essas apurações do PVC e do André Hernan, que a diretoria do Cruzeiro sabia o preço que seria pago, né, pela chegada agora do Fernando Diniz. É aquilo que eu já cansei de falar quando anuncia-se a vinda do Diniz. É um time horroroso. Por mais que o Fernando Seabra viesse de uma sequência péssima, para trazer o Diniz, o time era muito ruim, tá? Muito ruim, que se buscasse outro nome, porque especificamente o Diniz... O melhor dos mundos era esperar 2, 3 meses, acabar a temporada e você trazer o cara. Mas aí tem esses relatos, né? O medo da diretoria de não ter um Diniz disponível. Mas aí, eu volto a citar o que eu citei na semana que chega o Diniz. Porque muita gente me questiona até hoje em comentários de vídeo. Mas, tá bom, Gilmar, você traria quem então? E naquela semana da demissão do Seabra, o Luiz Castro foi demitido do Al Nassr. Um cara que o ano passado estava aqui no Brasil, fez um trabalho interessantíssimo no Botafogo, conhece o nosso futebol, a língua, né, bem tranquila para adaptação do treinador. Cara, eu traria o Luiz Castro, que muitos na imprensa paulista dizem que é o favorito para assumir o Corinthians no ano que vem, visando, né, que é bem provável que o atual técnico do Corinthians não permaneça. Mas enfim, tá lá, o Diniz tá lá, chegou, tá?
Ao mesmo tempo que eu não queria ver o Diniz no Cruzeiro nem pintado de ouro, por tudo que eu já disse durante esses últimos dias, semanas do canal, antes dessa sequência ruim do Diniz, tá? Por mais que não era o meu primeiro nome, não era nem meu penúltimo nome, seria minha última opção, eu também vejo que agora que o cara tá lá, tem que dar tempo, mesmo que a sequência é ruim, tem que fazer, né? Dá pelo menos o tempo de chegar no dia 23 de novembro para conquistar esse título, que seria algo que teria uma importância gigantesca, né? Por tudo que nós passamos nos últimos anos, garantir a vaga na Libertadores na fase de grupos, ganhando esse título, garantir a vaga na Recopa de 2025, garantir a vaga naquele duelo, naquela competição criada entre Conmebol e UEFA contra a Atalanta, enfim, teria muito bônus. Então, agora dá, pelo menos até o dia 23 pro Diniz. Perde a final, continua nessa draga, aí você pode pensar em utilizar a pré-temporada para trocar de nome, mas eu não faria nenhuma troca agora, como eu vejo muita gente querendo, e eu acho que algum time, se o time que o Diniz chegou é ruim, um time para uma troca de um técnico, faltando 16 dias para uma decisão importantíssima no jogo único, eu acho que talvez seja ainda pior, pelo menos na minha visão. Comenta, nação, deixa a sua opinião, deixa o like também, tá? Com Deus, até a próxima. Tchau!